Tudo ok, Roberto? Muito boa noite a todos. Que alegria, que satisfação. Mais um ano com vocês. Com muito estudo, com muita luz, com muitas batalhas. Mas estamos firmes aí nesse propósito de aproximar cada vez mais da felicidade. Muito obrigado. E da nossa evolução espiritual. Eu fico muito feliz quando eu venho numa casa espírita para fazer o estudo e vejo que tem algumas pessoas com maior idade, como tem algumas pessoas aqui próximo a mim, porque o que envelhece é apenas o nosso corpo físico. Nós temos dentro de nós uma alma imortal que está sempre aprendendo. A vida é como se fosse um trem com um grande vagão. E esse vagão tem várias estações. Alguns de nós desce inicialmente em estações no meio do caminho, logo no início do caminho, mas a oportunidade de descer no final da estação, que nós chamamos de terceira idade, é uma grande alegria, é uma grande honra. Então, quando nós temos dentro de uma casa espírita pessoas de mais idade, é uma grande alegria, porque mostra que elas não estão acomodadas. Elas estão buscando alimento para o seu espírito, para a sua alma. E isso é uma grande alegria. A vida é uma grande caminhada. Muitos não têm a oportunidade de chegar até o final, porque têm um propósito. Mas ao chegar, todos nós precisamos de agradecer e aprender com essas pessoas que tiveram a oportunidade de caminhar por todo esse trem da vida que nos conduz às dificuldades, às alegrias, às pedras no caminho, também os tropeços, mas também os pastos verdejantes, os momentos de alegria. Sempre antes de iniciar, eu gosto de agradecer. Nós estamos retomando agora a todos os espíritos desencarnados, todos os mentores espirituais dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes. O meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Todos os meus irmãos que estão aqui também acompanhando os estudos conosco hoje, que possamos juntos nos aproximar dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Então, muito obrigado aos mentores, a oportunidade de estar aqui. Eu só estou aqui porque foi permitido. E não poderia deixar de agradecer a todos os trabalhadores dessa casa. Eu sempre falo da caridade, de poder servir os nossos irmãos, mas hoje eu trago uma concepção diferente. Existe uma oração de uma profundidade muito grande. E eu compartilho dessa oração com vocês, e ela diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve amor, onde houver ofensas que eu leve perdão, onde houver discórdia que eu leve união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E isso não é apenas uma oração. Isso tem uma profundidade tão grande, é uma conexão espiritual tão grande, porque ela nos traz ensinamentos muito profundos. E eu digo a todos os meus irmãos que estão aqui hoje trabalhando em pró nessa casa, na assistência, nos passes, na limpeza, na preparação, no estudo, no convite de todos os palestrantes para o estudo, para o tema, é dando que se recebe, meus irmãos. Eles não estão aqui somente recebendo, eles estão plantando. Existe uma lei baseada no Espiritismo que nos traz um conhecimento muito profundo, que chama uma lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito funciona da seguinte maneira: primeiro você dá aquilo que você quer receber. Difícil entender isso, parece um pouco complexo, mas não é. Se você então está com problemas financeiros e quer me fazer uma consulta financeira, eu falo com você. O que a oração fala? É dando que se recebe. Ótimo. Ah, mas eu estou apertado. É dando que se recebe. Doe.
Doe um pouco de que você tem, mas eu tenho pouco. Se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Ah, eu preciso de amor, eu preciso de um relacionamento com pessoas, está faltando amor na minha vida. Doe amor antes de receber. Ah, eu não estou bem fisicamente, eu estou doente. Ajude as pessoas que estão doentes. É dando que se recebe e é perdoando que é perdoado. Ou seja, nós sempre queremos primeiro receber. Pai, se eu ganhar na loteria, eu vou montar uma casa de reabilitação para idosos, então uma casa para receber crianças carentes, mas somente então com um condicionamento. Quem lembra do óbolo da viúva? Era uma senhora pelo qual ela doou a menor quantia de dinheiro para Jesus e seus discípulos, porém Jesus disse a seus discípulos que ali estava a maior quantia, porque ela deu tudo o que tinha. Essa é a verdadeira fé que move montanhas. Então a todos os trabalhadores dessa casa, meu muito obrigado. E falo com vocês que vocês estão plantando e irão receber, pois é dando que se recebe. Vocês não estão aqui somente ajudando, vocês estão recebendo mais do que estão ajudando. É difícil compreender, mas é assim que funciona. Vocês estão se reajustando com a justiça divina. Vocês estão plantando, talvez a colheita não seja agora, porque não é no nosso tempo, é no tempo da fonte, é no tempo de Deus. Eu tenho um garotão lá em casa pelo qual tenho um apreço muito grande, é um adolescente, como todo adolescente. Nós já tivemos outras oportunidades de encarnação juntos, mas eu não tenho o conhecimento porque nós estamos novamente ligados a um corpo físico numa mesma família. Porém, não me importa se nós somos em vidas passadas adversários. O importa é que meu amor por aquele espírito que está na minha casa é profundo. E é assim que Deus faz a sua justiça. Assim que Ele nos ensina a amar. Alguém falou alguma coisa? Missão. Não ouvi, desculpe. Missão. Missão, sim. Mas o mais importante é o que ficou para trás, ficou. Sentimento de culpa, sentimento de medo, isso já não mais nos pertence. Eu amo meu filho, amo a vocês, todos os meus irmãos. Isso é o que o Cristo veio nos ensinar. Amai ao próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo e o maior mandamento trazido por Jesus. E quando ele fala de amor, não é um amor romantizado. É um amor que está no livro dos Espíritos, na sua terceira parte, nas leis morais. É uma lei. O amor para os espíritos superiores não é apenas um sentimento, é uma lei. O amor é cura, o amor é perdão, o amor é benevolência, o amor é afeto, o amor é indulgência com as imperfeições alheias. O amor, ele comporta todas as virtudes. Todas as virtudes que nós buscamos conquistar, ela está nessa lei do amor. Mas hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, eu preciso entrar um pouco nesse tema, que fala que quando muito nos é dado, muito nos será cobrado. E é importante entender esse tema. E que para a gente possa entender esse tema, a primeira coisa, a justiça divina, ela não é punitiva. Ela é educativa. Deus não pune ninguém. Aquele Deus que punia 3.000 anos atrás, na época de Moisés, pelo qual os nossos espíritos, ainda muito endurecidos em valores éticos e morais, precisávamos então de ser contidos, porque não tínhamos nenhum valor à vida. Então foi nos ensinado que nós tínhamos um Deus que nos punia apenas para nos conter. Mas há 2.000 anos atrás, veio um espírito extremamente evoluído, que teve o nome de Jesus Cristo, e nos trouxe uma concepção diferente, um Deus de amor. Acima de tudo, a justiça é feita com amor. Não existe punição. A justiça divina trabalha de forma pedagógica. Quando você não se enquadra a justiça divina, você repete aquelas lições para que você possa aprender. Deus ama aquele bandido, aquela pessoa que cometeu um crime, que está preso agora enclausulado, da mesma maneira que me ama ou ama todos nós que estamos dentro de um centro espírita, que estamos trabalhando aqui. Da mesma maneira. É o que nós vamos falar hoje da equidade. Quem sabe eu sou um espírito muito mais velho e já passei por prisões também, pelo qual aquele irmão está acontecendo hoje. Um dos maiores ensinamentos da doutrina espírita é que possamos então não julgar, porque nós não temos uma lente que a gente possa então desdobrar todas as vidas e a idade daquele espírito. O quanto é isso importante. Então a primeira coisa que vai falar sobre
o tema de hoje, que muito será cobrado daquele que muito recebeu, é que não existe punição. Tudo é questão pedagógica. Deus trabalha dessa maneira, Jesus e espiritualidade superior trabalham dessa maneira. E para isso eu preciso começar então contando para vocês duas histórias para que a gente possa então fazer algumas reflexões. A primeira história é o seguinte: existiam dois homens caminhando num deserto extremamente cansados, e no deserto é um calor muito forte de dia, porém à noite a temperatura cai muito abaixo de 0 graus. E eles estavam numa preocupação muito grande, a passos largos, porque a água estava terminando, a comida estava terminando, e eles tinham que chegar até a aldeia. E eles sabiam que não teriam ter força se eles não acelerassem o passo, porque uma temperatura muito baixa, sem água, sem alimento, eles não suportariam. Estavam caminhando a passos largos, porém, de repente, quando eles chegaram no caminho, uma criança semi-morta no caminho. Um olhou para o outro e disse: o que a gente vai fazer? Imediatamente, um desses dois homens disse: nós não podemos ajudar essa criança, porque ela vai atrasar os nossos passos e nós não vamos conseguir chegar na aldeia e vamos morrer. Mas um dos homens ficou com uma compaixão muito grande no coração, olhou para aquela criança e falou: mas eu não posso deixar aquela criança para trás. Mas um deles então virou novamente e disse: nós precisamos caminhar, não podemos pegar essa criança, nós vamos morrer os três. Porém, um daqueles homens, com compaixão no coração, pegou aquela criança quase desacordada, colocou ela próxima ao seu coração, aos seus braços, e seguiu naquela caminhada gelada, naquela noite fria, num cansaço muito grande, mas em momento algum deixou de largar aquela criança em seus braços. E ao amanhecer, chegando naquela aldeia, as pessoas que estavam na aldeia receberam rapidamente as pessoas que chegaram, porém chegou somente um homem. Não chegaram dois. E eles perceberam que chegaram um homem que estava com a criança nos braços. Porque naquela noite fria, o calor do corpo daquela criança, juntamente com o calor do corpo daquele homem, fez com que eles não sucumbissem no frio imenso daquele deserto. Porém, aquele homem que foi sozinho, ele sucumbiu. Ele não conseguiu vencer o frio. E ele morreu ou desencarnou ao caminhar no deserto. Que lição nós trazemos do tema que nós conversamos hoje sobre essa história? Qual que é a diferença das duas pessoas? Será que aquele que não quis levar a criança é um homem mau? Ou será que aquele que quis levar aquela criança é um homem bom? Será que a gente pode fazer esse julgamento? Será que a gente conhece todas as vidas passadas? Será que esse espírito aqui que levou a criança já não é um espírito que teve muitas experiências encarnatórias e já tem uma compaixão maior no coração? Será que esse espírito que estava aqui, ele não estava espírito com medo? Ele estava com medo de morrer? É normal em cada um de nós. O medo falou mais forte do que o amor, falou mais forte do que a compaixão. Ele cometeu um erro? Cometeu um erro sim. Mas existe uma equidade nas ações de Deus. Se esse homem, que é um espírito um pouco mais velho, que tem a compaixão, se deixasse aquela criança para trás, ele teria uma punição, que eu falo pedagógica, ele cometeria um crime com a justiça divina maior que esse homem que não tinha esse conhecimento. Às vezes, esse homem que não quis carregar aquela criança é um espírito ainda muito ligado ao reino animal. Ou seja, trabalha por instinto. Qual que é o primeiro instinto quando nós estamos com fome? Eu preciso me alimentar para sobreviver. A mesma coisa aconteceu com aquele homem. Qual que era o instinto que ele tinha? O instinto de sobrevivência. Ou seja, o instinto venceu ainda o amor. Nós estamos encarnados aqui exatamente para aprender isso. Que vale a pena amar, vale a pena sacrifícios pelo amor. Aquele homem que carregou a criança, ele teve o benefício de não sucumbir. Ele teve o benefício de colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Ou seja, aquele homem que agiu por instinto não vai ser punido. Não existe punição. Ele vai ter que aprender, vai ter que nascer novamente e aprender que vale a pena amar. Ele vai ter que nascer de novo, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, porém, nascemos de novo e evoluímos. Essa é a lei tão firmada dentro da doutrina dos Espíritos. Isso é importante a gente entender, que nós não podemos julgar com o mesmo peso e a mesma medida. Nós não podemos julgar com o mesmo peso e com a mesma medida. Eu vou dar mais um exemplo para vocês.
existiam dois homens que faziam o seu dever, tinham uma família, tinham uma esposa, trabalhava todos os dias, tinha um alimento em casa, tinha um lar, tinha um banho quente. Parece coisas simples do nosso dia a dia, mas grande parte da população mundial não tem acesso às coisas básicas que nós temos. 3, 4, 5 refeições por dia, um banho quente, uma casa, um quarto, uma coberta. E ainda outros luxos, como uma televisão, a internet, um aparelho celular. Tem locais no nosso mundo que as pessoas pedem bacias, disputando um pouco de comida. É duro isso. E não existe erro. Não existe nada fora do lugar. Aqueles espíritos precisam passar por experiências dolorosas, porque precisam aprender alguma coisa. Nós precisamos de ajudar sempre, mas ajudar. Ajudar sempre. Porém, aqueles dois homens faziam o seu dever, trabalhavam, tinham suas famílias. Porém, um certo dia, os dois homens ficaram desempregados, tiveram a tristeza de chegar um dia no seu trabalho, está uma carta lá falando: você já não faz parte do quadro mais de funcionários dessa empresa, passe no RH e faça os seus acertos. A primeira reação que vem nos dois é de tristeza, é normal isso. Porém, vejam bem a reação dos dois homens. Um dos homens, ele se desesperou. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou chegar na minha casa e vou falar com minha família que eu estou desempregado? Como é que eu vou falar com meus filhos que eu estou desempregado, que eu não tenho mais condição durante um curto prazo de sustentar a minha família? Quando acontece isso, a baixa vibração, uma tristeza muito grande. Infelizmente, espíritos oportunistas também de baixa vibração se acoplam ao campo áurico desse irmão. Normalmente ele procura a bebida, o álcool. Para o quê? Para tentar minimizar aquela dor. Porém, aquele outro irmão que recebeu a carta de desemprego falou: estou desempregado. Alguma coisa, uma porta se fechou e eu preciso abrir uma outra porta. Que experiência eu trago comigo desse emprego? Quais são as chances de recolocação no mercado de trabalho? Eu tenho uma reserva ainda. Será que essa reserva eu consigo fazer algum curso de aprimoramento para que eu possa distribuir o meu currículo, para que eu possa procurar, para que eu possa então abrir uma pequena empresa, eu peguei uma experiência, quem sabe na área de vendas e buscar uma representação? Vejam a diferença das oportunidades que nós temos. A mesma situação, suponhamos que eles tinham um salário e uma situação muito parecidas. Percebem como nós podemos então mudar totalmente a frequência da nossa vibração? Eu não culpo esse irmão que então caiu no álcool, caiu numa tristeza profunda, porque às vezes é um espírito que está começando a caminhada, não cabe a nós julgar. Porém, aquele espírito, então, que viu que uma porta fechou e que uma outra porta precisa ser aberta, às vezes é um espírito mais experiente, que já passou por situações como essa e aprendeu. Não cabe a nós julgar. Deus trabalha com equidade, é o que eu falei com vocês. Quem sabe esse espírito que perdeu o emprego não nos assista, ou assista algum dos irmãos que tem essa missão do dom da palavra de compartilhar o evangelho e fala com ele: meu irmão, não desista. Como diz Jesus a todos aqueles que ele curava: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Não abaixa a cabeça, não desista. Quanto mais você abaixar a cabeça, mais as coisas vão dificultar. Cair, todos nós vamos cair. O problema é quando você acostuma a ficar no chão. Essa é a diferença. Não ache você que a vida vai ser reta, que nós vamos ficar em cima o tempo todo. Não é assim que funciona a vida. Todos nós caímos e levantamos, faz parte da nossa caminhada espiritual. Mas Jesus disse aos paralíticos, aqueles que eles curava: levanta-te e anda. Ou seja, eu curei o seu corpo físico, mas levanta e vai traçar a sua caminhada. Vai procurar um trabalho, um sustento. É assim que funciona com todos nós. Caiu, não acostuma com o chão, não fique deitado se lamentando, vamos levantar, vamos tentar movimentar. Porém, Deus age com equidade, é o que eu falei com vocês. Quem sabe um irmão daquele pega o celularzinho na internet e está um irmão como eu, como outros aqui da casa, falando com eles: meu irmão, vamos levantar, vamos continuar, vamos tentar de novo. É para isso que nós estamos aqui. Às vezes, obviamente, com uma reencarnação com o objetivo de melhorar os nossos vícios por virtudes, mas com missões também.
Percebem a equidade de Deus? Esse irmão que perdeu o emprego, ele precisa ser amparado, não julgado. Esse cara é um preguiçoso, esse cara está ali bebendo no mar porque é um vagabundo. Não é. É um espírito que ainda não está preparado para essas coisas na vida. E muitos de nós que temos a oportunidade de ter esse conhecimento, desse bate-papo aqui hoje, é que a gente tem que ajudar. Ou um pai, ou um irmão, ou um tio, ou um parente. Porque depois do álcool vem a depressão. Depois da depressão vem a vontade de ceifar a vida. É o que nós combatemos com maior força. A vida vale a pena. A vida vale sempre a pena, independente da situação. Essas histórias nos mostram a equidade de Deus. No mundo que nós vivemos, um mundo de provas e expiação, onde nós vibramos normalmente, a gente fala numa frequência de terceira dimensão, aqui, não, os espíritos que vêm aqui é um planeta escola. Tem espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, espíritos extremamente comprometidos que vêm aqui para poder conviver conosco, assim como nós viemos também, convivemos com espíritos mais evoluídos para que a gente possa aprender. Isso é muito importante. A gente fala esse contato com espíritos mais evoluídos, com menos evoluídos, espíritos comprometidos, que nos faz caminhar. Jesus, como governador planetário, ele não erra. Nós estamos no lugar certo, nós nascemos no local certo, nós estamos aqui com o propósito certo. Não existe uma sorte ou então uma coincidência. Tudo tem um propósito muito profundo. Tudo tem um propósito muito profundo. Eu vou dar um exemplo para vocês em duas visões, uma mais simples e uma mais profunda. Está na hora da gente aprofundar um pouco mais. A gente está passando um momento de transição planetária. A primeira delas é o seguinte, meus irmãos, por que nós estamos tendo acesso a tanto conhecimento sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma, sobre muitas moradas na casa do nosso Pai? A gente então está entendendo que não existe o céu e o inferno eterno, existem várias dimensões de acordo com a nossa frequência. Olha a quantidade de informação que a gente está aprendendo. Mas por que nós temos acesso a tanta informação? Muito nos será dado, assim como muito nos será cobrado. Então significa que nós estamos recebendo uma quantidade de conhecimento muito grande, mas tem todo um propósito. Nós estamos sendo preparados para o quê? Para o quê? Para nos melhorar como espírito, para não sucumbir nas nossas encarnações, para não enterrar os nossos talentos, e que para a gente possa, então, ajudar o nosso próximo. Veja bem, eu falei 3 coisas primeiros que cuida de nós. Assim que a gente cuidou de nós, estamos prontos, nós ajudamos para o próximo. Porque as pessoas entendem, às vezes, que a caridade significa sair ajudando todo mundo. Não, isso não é verdade. Quando você está viajando num avião e acontece uma despressurização, está você e seu filho, por mais que seu filho seja pequeno, primeiro você coloca a máscara de ar em você, respira, enxerga o que você está fazendo e depois coloca a máscara de pressurização no seu filho. E assim com a caridade também. Prepare-se, cuide de você, estude, sinta bem, eleve sua frequência. Você está bem? Estou. Está tudo bem? Então vamos tentar então ajudar um pouco o próximo. Tem espaço nessa encarnação para isso. Quem é seu próximo? O meu filho, a minha esposa, cada um de vocês que estão aqui me ouvindo, não só aqui também como nas redes, todos são os nossos próximos, os nossos familiares, aquele patrão difícil, aquele cara difícil. Eu sei que é. Às vezes é difícil esse auxílio, essa caridade, mas ela é importante. Dando sequência no nosso estudo, voltando, eu não terminei de falar, eu falei a parte fácil. Nós estamos, então, tendo acesso a todo esse conhecimento e tem um propósito. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós tivemos um grande planejamento encarnatório pelo qual nós agradecemos e tivemos, por algum motivo, um acesso à doutrina dos espíritos. Todo o conhecimento que Allan Kardec nos trouxe através da espiritualidade superior, de todo o Pentateuco, de todos os livros, tem um propósito. Que possamos, então, pensar e usar a inteligência. Por que nós estamos aqui? Qual que é o propósito? Nós precisamos de aprender a usar aquilo que nós aprendemos. E uma segunda reflexão mais profunda
Eu vejo pessoas que dizem assim: eu nasci em berço espírito, graças a Deus. Eu sempre fui espírita desde que eu não nasci. Ótima oportunidade. Que bom que você nasceu espírita. Que você teve acesso a todo esse conteúdo desde pequena. Porém, vamos fazer uma análise junta e profunda. Não estou fazendo nenhuma crítica. Você, então, desde pequenininha, teve acesso à doutrina espírita. Ou seja, você é um espírito que precisava, então, desde pequeno, ser monitorado pelo conhecimento e pelos valores morais que a doutrina traz. Ou seja, você tem que atentar para que você, então, não caia em tentação. Você teve acesso à doutrina espírita para você, então, ter um caminho livre nessa encarnação. Todos nós estamos tendo acesso à doutrina para que a gente poder melhorar a nossa caminhada espiritual, para que a gente possa ajudar e evoluir, para que a gente possa ser, então, a continuação dos braços de Jesus. Hoje, quando alguém, não é sair abraçando todo mundo não, que Jesus não fazia isso. Quando alguém então precisar de um abraço, que seja de uma palavra, que seja de uma visita, que seja de um pouco de grana, que seja o que seja que a gente puder ajudar, que assim seja. Isso é ser a extensão dos braços de Jesus. Mas falando em Jesus, quando ele foi provocado então pelos doutores da lei daquela época, na cidade de Jerusalém, onde ele foi perguntado qual era o maior mandamento. E Jesus, ele repetiu o maior mandamento com uma profundidade muito grande. Ele disse: amarás o teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Quando ele fala com todo o seu coração, o coração é responsável pela maior frequência do nosso corpo. O coração é responsável pelas nossas emoções. O coração molda todas as pessoas, tudo aquilo que nós vamos atrair de bom para nós. Um coração fechado, um coração com culpa, um coração sem perdão, não tem como atrair coisas boas para a nossa vida. Não estou culpando, nem falando que se você não perdoou, se é uma pessoa ruim, de jeito nenhum, tudo tem seu tempo, mas entenda que o coração é um órgão tão importante, não só no corpo físico, mas no corpo perispiritual. Ele atrai tudo de bom para você, mas você precisa então ter essa equidade dos seus sentimentos com as pessoas. Depois ele fala com sua alma. A alma é a nossa consciência. A alma é o nosso ser imortal. A alma é que cuida dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes. Alguns estudos mais profundos eu falo com as pessoas: nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos os nossos pensamentos, nem as nossas atitudes. Saibamos separar, às vezes, uns pensamentos ruins, a gente acha que somos nós. Opa, esse pensamento, ele está aqui, mas ele vai passar, porque eu não quero que ele permaneça. Ou então um sentimento ruim, às vezes assiste alguma coisa na televisão, opa, o meu ser, a minha alma sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Eu não sou os meus pensamentos e não sou as minhas emoções. Mas dando sequência da alma, depois ele fala com as suas forças. E eu pergunto a vocês, qual é a nossa força? O quão é importante a gente entender a nossa força. Todos nós temos uma força na nossa caminhada. Cada um com um tipo de força. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Só pegar aqui um segundinho. Vou dar uma força para vocês. Um exemplo de força. Nós que estamos dentro de um centro espírita com acesso a todo esse conhecimento, com as leis de Kardec, com a espiritualidade amiga, com tanto que nos é oferecido aqui nessa casa e todas as outras casas espíritas. Qual é a diferença? Qual é a força que nós temos? Vou dar um exemplo para vocês dentro do nosso lar. Quando nós temos pessoas difíceis no nosso trabalho, qual é a força que nós temos? Um pouco mais de paciência. Saber usar o silêncio na hora certa, que as coisas estiverem então de forma descontrolada. Dentro do nosso lar, dentro do relacionamento, a esposa está brava, o marido está bravo, ou seja, vão deixar a poeira baixar e a gente vai e resolve isso posteriormente. Uma discussão de trabalho que você não concordou. Ou então a indulgência.
Essa é a força que nós estamos sendo preparados para colocar em prática, não ontem, não amanhã, mas hoje. Isso que nós estamos sendo preparados. Para quando olhar uma pessoa de rua, não falar assim, tadinho, mas olhar aquela pessoa como irmão, com amor, e se eu puder ajudar, a gente ajude. Como eu posso ajudar? Com uma oração. Aquele cara que está sentado no chão ali, às vezes, na cachaça, ele tem um anjo protetor. Ele está numa prova dificílima, que se um de nós estivéssemos também nessa mesma prova, era bem provável que também nós sucumbiríamos no frio da noite. No frio da noite. Eu me recordo uma vez, um homem me procurou, e eu disse, boa noite, está precisando de alguma coisa? Eu achei que ele ia precisar de um pãozinho. Ele falou, não, eu preciso de... Vou ser muito sincero com o senhor, eu precisava de um dinheirinho que eu preciso comprar uma cachaça, e eu tomei um susto muito grande. Eu falei, mas por que, meu irmão? Vamos comer alguma coisa? Não. A noite é muito fria e não tem como passar sem se for com uma bebida mais forte, não. Veja como é duro. Veja como é duro. Nos coloca na condição, porque é muito fácil a gente estar numa cama confortável, talvez uma coberta, um Netflix tão confortável, uma pizza, um pão, e o irmão nessa condição. Não estou falando que eu deveria pegar esse irmão e mudar totalmente a vida dele, porque não cabe a mim fazer isso. Ele está em provação. Ele está em provação. Ele precisa passar por aquilo ali e aprender e sobreviver sobre aquilo ali, numa próxima vida melhorar mais e melhorar mais, para ele chegar numa condição melhor. Não tem erro, não tem injustiça. É assim que funciona. Pois bem, nós estamos aqui então com esse propósito de exercer todas as virtudes que nós estamos aprendendo. Nós trocamos os nossos vícios por virtudes para colocar em prática. Mas onde eu vou colocar em prática? No nosso lar, na casa espírita, no ônibus, no trabalho. Respeitando os templos religiosos, não criticando a política, não detesto a política. O Trump fez um negócio horroroso lá, um exemplo. Tudo bem, vamos silenciar. Não vamos colocar mais ódio no mundo, não. Não vamos colocar mais ódio no mundo, vamos respeitar, vai dar tudo certo, vamos confiar na justiça divina, na fonte criadora, em Deus, em Jesus. É diferente. Eu falo com meu filho, meu filho é muito jovem. Não, cara, você não é muito jovem, não. Você tem muito acesso à internet. Manda uma simples mensagem de bom dia com algum texto que você estuda comigo no culto do Evangelho do Lar. Uma vez por dia, você passa um tanto de mensagem aos seus amigos, manda uma mensagem edificante. Isso é suficiente, cara. Esse é um começar da sua caminhada. Você não é obrigado a ser um expositor espírita ou ser um trabalhador espírita. Você escolhe o seu caminho. O que eu tenho a fazer aqui é mostrar para você uma porta que eu sei que funciona. É essa aqui. Mas você escolhe o seu caminho. Porque o mundo vai te oferecer muita coisa. Muita coisa. Você olha na televisão, uma série de coisas. São jogos, são isso, aquilo. Porém, existe esse caminho. Esse caminho é a porta estreita, meu filho. E eu escolhi passar por ela, apesar de todas as minhas dificuldades, mas esse caminho funciona, cara. É assim que a gente conversa. É isso que eu aprendi aqui, que eu tento colocar em prática. Mais um exemplo para vocês. O uso da riqueza. Às vezes, nós nos perdemos em uma provação tão difícil. Mas quando a gente entende que a riqueza é um empréstimo que Deus confia em nós, é uma visão diferente. Deus confiou em nós uma abundância financeira muito grande. Por quê? Ele quer que você trabalhe 100% na seara da caridade. Não. Ele quer que você tenha o que você sempre sonhou, quem sabe você plantou, a sua vida confortável. Mas que você não esqueça os primeiros valores da caminhada espiritual. Humildade e simplicidade. Humildade significa que nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos espíritos iniciando a nossa caminhada. E simplicidade significa o quê? Desapega. Desapega. Tem as coisas, aprenda a separar uma parte para auxiliar o próximo. Isso é quase que uma obrigação. Eu vou falar obrigação não, porque o Espiritismo não nos traz nada como obrigação. Ele nos traz reflexões. Eu falei com vocês que eu dei um estudo para jovens e eu falei com eles a primeira pergunta que eles tomaram um susto muito grande. Você pode fumar ou não? Eles abriram o olho desse tamanho. Quando eu falei assim, o que o Espiritismo fala sobre isso? Você pode fumar ou não? Eu não estou criticando quem fuma aqui não, por favor. E eu disse a eles, pode. Pode. Você é um espírito livre, porém, eu trago para vocês, dentro da doutrina espírita, as consequências dessa escolha.
Mas se eu falar com vocês que não pode, se a doutrina proíbe, não é você que escolheu esse caminho, é a doutrina que escolheu esse caminho para você. Quando você sair da doutrina, você vai esquecer tudo aquilo que você aprendeu. Porém, você traz isso no seu espírito. Quais são as consequências dos atos que eu escolho? É diferente. Por isso que as pessoas estranham essa liberdade que a doutrina dos espíritos traz para nós. Ela não fala o certo e o errado. Ela não fala o que você pode ou não pode fazer. Ela apenas mostra as consequências dos atos que você vai fazer. Voltando ao assunto do tema de hoje, eu tive a oportunidade de passear com a minha família, até brinquei com meu irmão Roberto, eu estou chegando de férias agora e já cheguei trabalhando. E eu estava na estrada, voltando com a minha família, muito tranquilo, de repente, a gente está dirigindo, você deve ultrapassar sempre à esquerda. A parte da direita é um acostamento, é uma estrada perigosa. De repente, passa uma caminhonete grande, bonita, cortando pela esquerda, levantando uma poeira danada. Aquilo eu assustei, minha esposa assustou também, falou, nó, que perigo, que irresponsabilidade. E depois, no caminho, na hora que eu parei para fazer um lanche, essa caminhonete estava parada, tinha uma família lá dentro. Tinha uma família lá dentro. Olha as consequências desse ato, desse irmão. Às vezes, é um espírito ainda pouco evoluído, ele não compreende as leis divinas. Se caso acontecer um acidente por essa imprudência, ele vai para o reino dos céus como um espírito suicida. Olha a dificuldade disso. Ele vai chegar extremamente assustado. Ele vai ter que responder pelo desencarne de todas as pessoas que estavam naquele carro e todas as pessoas que, se porventura vierem desencarnar também por um acidente de trânsito. Ele cria um problema muito grande com a lei de causa e efeito. Ele cria muitos débitos. Não significa que ele vai para um inferno profundo. Às vezes é um espírito que tem desconhecimento. É o que eu falei com vocês. Deus não age com todos os espíritos iguais. Suponhamos que eu, que já trabalho na doutrina espírita há muito tempo, eu estudo os livros da doutrina espírita e outras filosofias há mais de 10 anos. E se eu fizesse a mesma coisa daquele irmão, eu sou consciente. O peso dessa ação minha, se eu viesse então acidentar com minha família e trazer consequências às outras famílias, seria muito maior. A minha expiação seria muito maior do que aquele irmão que estava naquela bela caminhonete ali. Porém, se eu pudesse falar com aquele irmão, falar, meu irmão, cuidado com suas ações. Existe uma lei que não tem... Todas as filosofias que você estuda, não só espírita, elas chegam no mesmo local, na lei de causa e efeito. Você colhe aquilo que você planta. Não tem outra saída. Então, cuidado com suas ações. Cuidado com suas ações. Hoje nós temos a oportunidade de ter esse esclarecimento aqui. Mas aquele irmão, então, precisa de despertar. Precisa de despertar. Porque, querendo ou não, se ele cometer um crime como esse, ele vai responder. Às vezes, quando aquele irmão desencarna, ele é desacordado. De tão difícil que é, de tão pesado que é. Ele vai para uma colônia. Não significa uma colônia no reino dos céus, não é isso. Às vezes ele vai para uma colônia espiritual que seja em regiões densas, porque se ele descobre o erro que ele fez, ele vai reduzindo tanto o seu corpo perispiritual que vira a gente chama de ovoide. É muito difícil. Ou seja, Deus não age assim, você cometeu um erro, vai lá para a gente chama de umbral aqui, trazido por André Luiz. Não é assim. Não é assim. É o tema que nós estamos falando aqui hoje. Quanto mais lhe vos é dado, mais lhe é cobrado. É assim que funciona. Então a gente não pode o quê? Jamais julgar. Jamais julgar. Eu contei algumas histórias para vocês aqui em outros estudos, que é o seguinte: às vezes um irmão é preso, a primeira coisa que a gente fala, nossa, esse cara é um criminoso, é um bandido, ele merece cadeia eterna, se tivesse pena de morte morreria. Mas é diferente. Vejam bem, às vezes aquele irmão nasceu numa favela, numa vila extremamente popular. Às vezes, com 5, 6 anos de idade, ele já cuidava de outros irmãos. Ele não teve a oportunidade de estudar porque cuidava dos irmãos. Nesses locais mais densos, com 8, 9 anos, eles já são chamados para trabalhar no tráfico de drogas. E aí? Eu vou dar um exemplo meu. Nunca me faltou um prato de comida na mesa desde pequeno. Para os meus pais, sim. Para os meus avós, sim. Mas para mim, não. Eu tive acesso à educação sempre. Olha a diferença. Eu posso comparar a vida que eu tive com aquele irmão que está preso ali? Eu posso falar que ele é um bandido? Vamos trocar de vida então? Deixa eu nascer lá para ver se eu estaria aqui com vocês, falando do Evangelho do Cristo. Percebem
a equidade de Deus, a diferença. O meu sonho era ser um jogador de futebol. Eu já falei isso com vocês. Até hoje eu sou bom de bola, gosto muito de futebol, mas será então, se eu fosse um Ronaldinho da vida, eu estaria aqui com vocês? Será que eu teria capacidade de lidar com tanto poder, com tanto dinheiro, com tantas mulheres, com tantos prazeres, com tantos carros? Será que eu teria capacidade? Será que meu espírito está pronto para receber isso ou não? Ou o pai falou comigo assim, meu filho, nasce mais umas 15, 20 vezes que eu ponho você como um jogador de futebol. Será que ele não falou isso? E eu reclamei e falei, não, pai, é verdade. Como é que as coisas são? É verdade. A gente não consegue enxergar, mas tudo tem um propósito muito grande. Vamos dar sequência aqui nos nossos estudos. O uso da riqueza. Hoje em dia é muito comum o uso da inteligência e da influência. Hoje em dia uma das profissões mais rentáveis é ser um influenciador digital. Vocês já ouviram falar dessa profissão? As pessoas na internet, né? Eles têm milhões de seguidores e ganham uma fortuna muito grande exatamente para aquelas pessoas estarem ali nas suas páginas e eles compartilharem de algumas propagandas, de alguns produtos. Ganham muito dinheiro. Porém, vejam bem, novamente bato com vocês na lei de causa e efeito. É uma responsabilidade muito grande. Você está influenciando milhões de pessoas. O que acontece na maioria das vezes, meus irmãos, quando os espíritos desencarnam, eles tomam um susto gigantesco. Porque eles percebem o erro que cometeram somente depois. Por isso que Jesus, que Deus, em sua misericórdia divina, sempre tem colocado espíritos evoluídos para nos trazer esse conhecimento. Nós somos apenas, no momento, sou apenas um repetidor de sinal, como se fosse uma rede airless. Eu só estou repetindo o que esses caras, esses espíritos benevolentes nos trouxeram, como Jesus, Kardec, muitos outros, Chico, Dr. Bezerra. E esses influenciadores espirituais começam então a trabalhar danças sensuais, a tecer opiniões que falam sobre ódio, sobre essas coisas que atrapalham a nossa caminhada, e milhões de seguidores começam a seguir essas pessoas. Olha o perigo disso, meus irmãos. Quando eles desencarnam, normalmente eles têm que ser desacordados, ir para câmeras de sono, porque eles não têm ideia do tamanho do comprometimento que eles fizeram. É muito complicado isso. Então, a inteligência, ela precisa ser usada. Um dos primeiros atributos da justiça divina, quando nós falamos assim, filho de peixe é um peixinho, filho de um pássaro é um passarinho. Nós sabemos que o peixe, então, precisa viver dentro da água, ele não pode viver fora da água. Nós sabemos que um pássaro vive, então, livre, mas fora da água. E nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus, da fonte. Jesus falou conosco, vocês são deuses. Nós precisamos de trabalhar os atributos que Deus tem. Se Deus é inteligência suprema, nós somos um núcleo de inteligência. Nós precisamos de pensar, de usar a nossa inteligência. Não significa que nós estamos no máximo da nossa inteligência, mas nós temos a oportunidade de cada encarnação, de cada dificuldade, de cada lição, melhorar a nossa inteligência. Se não tivesse dificuldades na nossa vida, nós não aprenderíamos, nós pararíamos no tempo. As pedras, as dificuldades, elas são necessárias exatamente para esse atributo de Deus em nós, que é a inteligência, que ela seja então trabalhada. Às vezes uma dor, no nosso corpo então, apareceu uma doença, mas e aí? Eu sou uma pessoa tão boa, por que então? Como é que você vai reagir a isso? Com aceitação ou sem aceitação? Você vai nadar contra a maré ou vai seguir o fluxo da vida com fé, caminhando, seguindo, entendendo que aquela doença, ela está somente no corpo físico. Eu falei com vocês que eu participei de reuniões mediúnicas durante muito tempo, com um estudo muito profundo na minha vida, e às vezes chegavam espíritos na reunião com dor do câncer. O câncer é no corpo físico, não é no corpo perispiritual. Mas ele chega, uma proporção de tristeza tão grande que ele chega no corpo perispiritual. Às vezes uma pessoa está doente no corpo físico, eu falo com ela, a seguinte mensagem ela não é capaz de compreender. Às vezes, a cura pode não chegar no corpo físico.
mas ela vai estar curada no corpo perispiritual. Você sai daqui limpo. Ou seja, às vezes você vai desencarnar, você tem uma fé tão grande, nossa, eu quero ser curado. Você foi curado. Você foi curado. Você não é esse corpo. Eu sei que nós apegamos ao corpo, eu também apego ao meu corpo. Eu gosto do meu corpo, da minha família, da minha vida, com todas as dificuldades. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito imortal. Eu sou um fractal da fonte. Eu sou filho de Deus, assim como o peixe é filho do peixinho. O pássaro, o passarinho é filho do peixe. Eu tenho os atributos da fonte. E quando a gente começa essa comunhão direta com o Pai, a gente vê que não precisa de ponte. Não precisa de ponte. Você não precisa de ir num local físico para poder fazer uma comunicação com Deus, não. Quando Jesus disse lá na Samaria, há 2000 anos atrás, quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, mas aonde que eu faço oração? Onde que eu faço a oração? Lá em Jerusalém, no templo de Salomão ou nos montes? E Jesus disse a ela, no seu quarto, dentro do seu coração. Ou seja, eu não vim trazer templos de pedra. Eu vim trazer templos de fé no coração de todos os meus filhos. Essa é a mensagem de Jesus. Para todos nós. Para a gente parar de achar que a gente precisa de ponte. Você reza para mim, não que a oração não seja importante. Quando a gente estuda, aprofunda a física quântica, a gente vê que as orações elas vão em onda para as pessoas, ela ajuda, mas você é capaz de se conectar com Deus. E quanto mais nós evoluímos, você é capaz de curar você e ao seu próximo, assim como Jesus nos curou. Obviamente, são etapas evolutivas muito grandes, mas que todos nós somos capazes. Mas um corredor, ele precisa dar o primeiro passo. Ele não nasceu corredor, não. Ele treinou, ele começou para depois chegar a ser um vencedor. Ninguém começa campeão. Ninguém começa um Jesus Cristo. A gente começa o quê? No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino hominal ainda ligado ao instinto, depois o reino hominal ligado ao angelical. E assim nós vamos evoluindo sem parar. E o que eu chamo a atenção, o que a gente tem que falar sempre um pouquinho? Eu até coloquei aqui, o ultimato de 2026. Nós espíritas temos esse conhecimento que nós passamos por um momento de transição planetária. O que significa isso? Eu falei no início do nosso estudo que o planeta Terra hoje é um espírito que recebe todo tipo de espírito, espíritos bons, espíritos ruins, espíritos extremamente comprometidos, espíritos mais evoluídos, porque juntos nós aprendemos um com o outro. Por isso que nós vemos tanta violência, governantes então traçando guerras, outros traçando caridade, cuidando das pessoas, levando alimento. É assim um mundo de provas e expiação. Porém, nós passamos uma transição planetária pelo qual já não mais vamos poder ter essa quantidade de espíritos com uma diferença vibracional tão grande. Espíritos bons e espíritos ruins. É necessário, então, para que a gente nasça num mundo regenerado, que a gente seja espíritos em caminhamento para o bem. Não significa que ninguém tem que ser santo. Significa que nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Não significa que eu preciso saber o livro dos Espíritos de cor, o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, toda a filosofia espírita na cabeça. Não adianta, nem mesmo no coração. É necessário que a gente coloque em prática, em pequenas ações no nosso dia a dia. Pequenas ações no nosso dia a dia. Eu converso com a minha família quando a gente faz o culto do Evangelho do Lar, e como é difícil. Quem tem criança em casa sabe que às vezes, vai fazer o para casa, arruma a cama, não sei lá do que, você está atrasado. É normal isso. E às vezes no culto a gente fala assim, essa semana a gente não vai gritar. No primeiro dia a gente já quebrou essa primeira negociação no culto, que é um exercício de paciência. Porém, nós somos espíritos que a gente aprende errando. Nós aprendemos há muito tempo atrás que errar é pecado. Eu afirmo para vocês aqui, errar não é pecado. Errar faz parte da nossa caminhada evolutiva. Nós estamos aqui para quebrar paradigma. O erro está em permanecer no erro. Mas errar faz parte da nossa caminhada. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Eu poderia falar com vocês a noite inteira aqui. Caiu, levanta, quantas vezes fossem necessário.
Porém, não se acostume com o chão. É assim que nós evoluímos. É assim que nós aprendemos. Vou dar uma olhada no meu tempo aqui que eu já estou sucumbindo. E o que é a questão que nós falamos hoje da equidade de Deus? Muito será cobrado daquele que foi dado. Jesus falou uma parábola tão profunda que é a parábola de talentos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. O que tinha 5 talentos, ele duplicou esses talentos. O que tinha 2 também duplicou, teve 4 talentos, mas o que tinha 1 talento, ele enterrou aquele talento. O importante da gente entender que, na maioria das vezes, esse espírito que enterra o talento somos nós. Somos nós. E o talento que nós temos, eu acabei de falar com vocês aqui para nós espíritas, é um pouco mais de paciência, é um pouco mais de indulgência com a imperfeição do nosso próximo. Suponhamos que nós estamos no condomínio. Quem mora em condomínio de prédio sabe como é difícil conviver com pessoas que têm pouca paciência, que implicam com tudo, mas cabe a nós ter paciência, cabe a nós espíritas aplicar o perdão. Não significa abraçar aquela pessoa que você não gosta, mas fazer uma oração para ela. Oh meu Deus, por mais que ainda não existe uma equalização entre pensamento e sentimento, mas quando você faz uma oração, você começa a equalizar aquela bagunça que está lá dentro. Ser espírita é ter um pouco mais de paciência no trânsito. Ser espírita é doar a força que você tem, seja dinheiro, seja paciência. Seja os meus irmãos aqui na casa espírita trabalhando tempo, aquilo que ele aprendeu para os meus irmãos, seja o dom da palavra, seja a saúde física ajudando as pessoas, não usar a saúde física apenas para poder postar nas redes sociais como eu estou bonito, como eu estou forte, isso não basta. Você está enterrando o talento. Quando você tem uma impaciência profunda, quando você começa a jogar nas redes sociais, esse governador é ladrão, esse governador é isso, você está simplesmente enterrando o seu talento. Um amigo meu chegou uma vez e falou comigo assim, ó, quanto tempo eu não te vejo, como é que estão as coisas? Nós somos amigos de criança, como é que você tá, como é que estão as coisas, tudo bem? Tá, eu tô com uma agência de carro lá, tal. Ah, e como é que estão as coisas? Tá bacana? Tá vendendo bem? Ah, tá, às vezes não tá, tal. Às vezes tem que dar uma maquiada nos carros para vender. Quando ele falou isso, uma maquiada nos carros para vender, nós somos amigos. Falei, pô, mas como assim? Ah, não, às vezes é difícil, a gente pega uns carros, tem que voltar a quilometragem, tem que pegar uns carimbos de concessionária para poder vender. Eu pergunto a vocês, é possível uma empresa dessa prosperar? Não é possível. Exatamente pela lei de causa e efeito. Você ganha uma grana agora, mas você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. Não adianta. Não adianta. Venda o carro do jeito que ele está. Eu estou com um carro ruim aqui, estou vendendo abaixo da tabela, ganhando o mínimo nele, beleza. Mas você foi honesto com o cara. Eu tenho um carro aqui, ó, ele está com problemas nisso aqui. Eu vou dar uma geral no carro. Vou te vender um carro, mas você tem que colocar na oficina para dar uma geral na correia dentada e tudo. Porque se você viajar com sua família, ele pode ter algum problema. O que eu estou sendo? Eu estou aplicando o meu talento, colocando meu talento em prática. Colocando meu talento em prática. Eu separei da minha esposa ficou com meu filho. A separação não foi legal. Eu viro para minha esposa e falo assim, tá tudo bem? A ex-esposa, meu filho está precisando de alguma coisa? Uma ex-esposa, está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, ela vai assustar. Você está colocando em prática seu talento, você não está enterrando. Tudo bem que nessa encarnação não foi possível vocês viverem juntos. Às vezes é um atrito que está aí há 5, 10 encarnações, vocês estão tendo problemas. Não foi nessa encarnação, está tudo bem. Mas quando você então se coloca à disposição, não só financeira, de conversar, de ajudar na educação, o filho com a mãe só é muito difícil, às vezes se torna um pouco rebelde, simplesmente você está duplicando o seu talento inúmeras vezes. As palavras de Jesus têm uma profundidade muito grande e nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. A doutrina de Kardec de 1879, ela não ficou no século XIX. Ela deve ser colocada agora, hoje. Porque o ontem já passou e o amanhã não existe. O que vale é o hoje. O amanhã vai acontecer ainda. Bom, dando sequência aqui, meu tempo já está se findando.
Só para falar um pouquinho, a gente está falando sobre os nossos talentos. É muito normal na família, eu tenho uma família grande, de irmãos, de pais, de primos. Eu falo com vocês que poucos são espíritas. Eu já falei, eu trabalho no espiritismo há muito tempo, já convidei alguns, mas eles não tiveram interesse. Então, qual que é a minha obrigação? É não enterrar o meu talento. É ser um pouco mais paciente com meus pais, com minha mãe. Meu pai não está mais presente, mas eu digo o seguinte: se eles são católicos, se eles ainda não entendem a profundidade da reencarnação, de outros itens, que eu tenha paciência, que eu não chegue lá querendo pregar para eles, falando das coisas da vida. Não. Que eu tenha paciência, que eu tenha tranquilidade. Às vezes a gente acha que ao desencarnar, eu vou chegar no reino dos céus, um exemplo, numa colônia, chegar falando assim, não, que a reencarnação, que isso, é lei de causa e efeito, ninguém quer saber disso. Muitos irmãos lá, eles estão nas colônias, no início da caminhada, em aulas, o que significa reencarnação? Agora vocês sabem que o espírito é imortal, o início da caminhada. É muito comum isso, a grande maioria dos espíritos que desencarnam, que estão nas colônias, próxima aqui da nossa crosta terrestre, estão aprendendo isso que nós temos a oportunidade de aprender mais profunda que hoje. Olha que oportunidade ímpar que nós estamos tendo. É assim que funciona nas colônias. Obviamente, tem espíritos que têm um conhecimento maior, que além de poder ajudar, pode ter um estudo mais profundo. Mas a grande maioria estão preocupados com os espíritos encarnados aqui. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu não morri? Então por que eu continuei? Percebem vocês como a gente está tendo uma oportunidade tão grande? E para finalizar, o meu tempo está se findando. Deixa eu fazer uma rápida leitura aqui. Bom, uma nota final. O dever é o preço do privilégio. Ou seja, nós somos privilegiados, meus irmãos. Nós temos o dever de ajudar, sempre, naquilo que a gente tem força. Se você hoje teve acesso a este conteúdo, a vida espera de você uma conduta superior. Ou seja, nós recebemos muito, mas também que possamos doar muito. Que possamos ser espíritos melhores, benevolentes, que possamos perdoar e que possamos fazer a diferença. E se necessário, a gente use palavra, porque senão, que seja o nosso exemplo. Muito obrigado a todos, foi uma alegria muito grande começar um ano com vocês. Eu espero novas oportunidades desse bate-papo nosso, à luz do Evangelho do Cristo. Que assim seja.